Em uma internet onde milhões de pessoas tentam viralizar todos os dias, é curioso perceber que alguns dos maiores fenômenos surgiram justamente quando ninguém esperava. Sem grandes produções, sem grandes equipes de marketing, sem roteiros elaborados, sem uma estratégia aparente. Foi assim com Luva de Pedreiro. E algum tempo depois, foi exatamente assim que surgiu o Trevor brasileiro. Enquanto muitos criadores passam anos tentando entender o algoritmo, alguns simplesmente aparecem. E de repente, parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas existe uma pergunta que vale ser feita. Como um homem comum conseguiu transformar simples caminhadas pelas ruas, conversas aleatórias e um jeito completamente espontâneo em um dos maiores fenômenos da internet brasileira? E mais do que isso, será que Trevor brasileiro está repetindo uma história que o Brasil já viu acontecer antes? Porque quando olhamos com atenção, as semelhanças entre ele e o Luva de Pedreiro vão muito além da viralização. A internet mudou completamente a forma como surgem as celebridades. Durante muito tempo, era necessário aparecer na televisão, lançar uma música ou participar de um programa famoso para conquistar reconhecimento nacional. Hoje, basta um vídeo de poucos segundos. Mas nem todo vídeo viral cria um personagem que permanece na memória das pessoas. Todos os dias, milhares de conteúdos alcançam milhões de visualizações e desaparecem na semana seguinte. Pouquíssimos conseguem ultrapassar essa barreira. Luva de Pedreiro conseguiu. Trevor brasileiro também. Os dois vieram do absoluto anonimato. Os dois começaram utilizando recursos simples. Os dois despertaram curiosidade logo no primeiro contato. E os dois fizeram algo extremamente raro. Formaram autenticidade e entretenimento. Mas existe um detalhe que talvez explique por que isso aconteceu. Existe uma teoria bastante conhecida na comunicação. As pessoas não compartilham apenas conteúdos interessantes. Elas compartilham aquilo que provoca uma reação. Pode ser surpresa, pode ser identificação, pode ser humor. Ou simplesmente a sensação de estar vendo algo que não parece fabricado. Foi exatamente isso que aconteceu quando um jovem do interior da Bahia começou a gravar vídeos comemorando gols em um campo de terra. Não existia cenário, não existia iluminação profissional, não existia edição sofisticada. Existia apenas uma câmera simples e uma bola, e alguém que demonstrava uma felicidade impossível de fingir. O resultado todos conhecem. O Luva de Pedreiro saiu do anonimato para ser reconhecido em diversos países, encontrar jogadores famosos e transformar um bordão em uma marca conhecida mundialmente. Golaço! Receba! Esse gol aqui é meu! E é justamente aqui que a história do Trevor brasileiro começa a fazer sentido. Porque ele também não surgiu tentando aparecer um influenciador. Não existe um personagem claramente construído. Não existe um roteiro evidente. Existe apenas alguém caminhando pelas ruas, conversando com desconhecidos, reagindo ao ambiente e criando situações que ninguém consegue prever. Essa imprevisibilidade faz com que cada vídeo pareça único. O espectador nunca sabe o que vai acontecer nos próximos segundos. Isso cria um efeito extremamente poderoso. As pessoas continuam assistindo, continuam compartilhando, continuam comentando. Sem perceber, passam a fazer parte da construção daquele fenômeno. Enquanto muitos criadores tentam reproduzir tendências que já deram certo, Trevor brasileiro faz exatamente ao contrário. Ele parece simplesmente existir diante da câmera. E talvez seja justamente isso que explique sua popularidade. Existe um conceito no cinema chamado protagonista improvável. É aquele personagem que, teoricamente, não possui todas as características de um herói tradicional, mas conquista o público justamente por parecer real. Trevor brasileiro e Luva de Pedreiro representam esse arquétipo. Nenhum dos dois transmite a sensação de perfeição.
Nenhum dos dois parece estar interpretando o papel. Eles passam a impressão de que fariam exatamente a mesma coisa, mesmo que nenhuma câmera estivesse ligada. Em uma internet cada vez mais produzida, essa autenticidade se tornou um diferencial raro, e o algoritmo percebe isso. Quanto mais pessoas assistem até o final, comentam e enviam vídeo para amigos dizendo "Você precisa ver isso", maior é a distribuição do conteúdo. Foi assim que Luva conquistou o Brasil. E foi exatamente assim que o Trevor brasileiro começou a ocupar o mesmo espaço no imaginário da internet. Não porque um copia o outro, mas porque ambos representam algo que o público sente falta: espontaneidade. Enquanto milhares de vídeos parecem seguir um manual invisível, eles seguem apenas o próprio jeito de agir. Talvez por isso seja tão difícil explicar seu sucesso. E é mais difícil ainda tentar reproduzi-lo. No fim das contas, Trevor brasileiro e Luva de Pedreiro contam uma história muito maior do que a de dois criadores que viralizaram. Eles representam uma mudança na própria internet. Uma plataforma onde a produção mais cara nem sempre vence, onde o roteiro mais elaborado nem sempre emociona, e onde às vezes uma pessoa comum consegue gerar mais conexão que equipes inteiras de marketing. Talvez daqui a alguns anos outros nomes ocupem esse espaço. Novos fenômenos surgirão, novos memes aparecerão, mas uma coisa dificilmente mudará: as pessoas continuarão procurando aquilo que parece verdadeiro. Porque a autenticidade não pode ser fabricada, e foi justamente isso que transformou um garoto do interior da Bahia em um fenômeno mundial, e um homem comum conhecido até hoje como Trevor brasileiro em um personagem que conquistou milhões de pessoas, simplesmente sendo quem é. Talvez esse seja o maior segredo da internet moderna. Os maiores fenômenos não são criados, eles simplesmente acontecem.